Meus queridos irmãos, abramos a palavra do Senhor na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo número 14. Deixe aberto, nós vamos orar e em seguida eu farei a leitura do verso número 1 ao verso número 12. Romanos, capítulo 14, versos de número 1 a 12, será a leitura que farei para a nossa meditação nesta noite. Romanos 14, 1 a 12. Deixe sua Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, neste momento do culto, um ato de edificação, oramos, se o Senhor permitir, leremos porção da Tua Palavra e ainda mais, seremos iluminados pelo Teu Santo Espírito. Eis o nosso desejo, Senhor. Portanto, segundo a Tua graça, assiste-nos, de tal modo que leamos, compreendamos e apliquemos a nossa vida o que temos aprendido segundo a graça do Senhor, isso pela ação poderosa do Teu Santo Espírito, Deus Espírito Santo. Dá-me graça, ó Deus, para ler, explicar e aplicar fielmente como um bom despenseiro. Assim oramos em Cristo, entregando a vida de cada um de nós nas Tuas mãos, e isto com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Romanos 14, irmãos, de 1 a 12, diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Que distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque de nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém. Meus irmãos, um dos tópicos da Escritura no que diz respeito à nossa nova vida em Cristo Jesus é exatamente a liberdade que usufruímos em Cristo Jesus. E esse assunto certamente é de grande importância para nós crentes. Prova disto se dá, por exemplo, pelo tratamento que é dado pelo apóstolo Paulo em suas epístolas, quando vai falar de liberdade. Um exemplo disso está na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 10, versos números 23 a 33, quando ali ele vai falar sobre a prática de comer ou não de modo agradável a Deus, e mais do que isso, comer sem escândalo. Por favor, abra sua Bíblia nessa porção para acompanhar o raciocínio do apóstolo Paulo nesse texto. Então, 1 Coríntios 10, 23, assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Com meio de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Está dizendo, tudo é de Deus. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer,
meio de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar-nos por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam o quê? Salvos. Então, na mente do apóstolo Paulo, o seu testemunho estava diretamente associado à liberdade que ele tinha em Cristo Jesus. Mas ele se preocupava e atentava para aquilo que era percebido pelo outro, fosse judeu, fosse gentio e até membro da igreja. É lógico, irmãos, que essa preocupação não deveria permanecer apenas no apóstolo Paulo, mas nas igrejas de Deus. E é exatamente esse o caso que temos aqui nessa epístola. O apóstolo Paulo sabia muito bem que essa igreja era formada por judeus e gentios, e coisas desta natureza estavam acontecendo ali, possíveis divisões, e essas divisões se davam exatamente pela compreensão daquilo que era ou não permitido fazer. Paulo então percebe isto, e vai tratar dessa questão de modo específico. E eu queria então, olhando para esse texto, trazer para os irmãos exatamente aquilo que Deus nos ordena em sua palavra, que o serviço que você presta a Deus deve ser também de acolhimento àqueles que são débeis na fé. Se você é salvo por Cristo Jesus, se você, portanto, é membro da igreja do Senhor, você servirá a Deus, adorará o Senhor na medida em que passe a acolher aqueles que são o quê? Débeis na fé. E talvez você diga assim, não pastor, mas se a pessoa é convertida, ela não tem essa debilidade, está enganado. Hoje pela manhã, inclusive eu fiz uso de uma palavra, que a língua até enrolou, heterogeneidade. Eu disse que a igreja é uma comunidade heterogênea, você tem gente de todo tipo, em todos os níveis. Você tem um douto, você tem um indouto, você tem o mais escurinho, tem o mais branquinho, tem o de cabelo crespo, tem o de cabelo liso, tem o que é rico, tem o que é pobre, e você tem também aquele que é maduro na fé e aquele que não é maduro na fé, e todos fazem parte do mesmo corpo de Cristo Jesus. Como que eu vou lidar com estas coisas? Sobretudo com esses que são débeis na fé, porque estão presentes. O que eu devo fazer para não criar uma divisão na igreja, trazer um problema para os nossos relacionamentos? A fim de que entendamos isso, é necessário que a gente observe algumas coisas que antecedem a esse texto. A primeira delas está no capítulo de número 7 e 8 de Romanos, não precisa abrir, basta você pensar comigo. Nesses capítulos, o apóstolo Paulo fala sobre santificação. Ele vai dizer que aqueles que são salvos pelo Senhor, eles são santificados pelo Senhor. O Espírito age nos crentes e os santifica. Então, se você é parte do corpo de Cristo, você tem que entender que você está dentro, envolto no processo de santificação. Só que uns estão numa caminhada já mais longa, mais tempo, outros nem tanto. Uns se santificam mais rápido, outros nem tanto, mas todos nós estamos o quê? Dentro desse processo de santificação. Primeira coisa importante, todos caminhando em santidade. A segunda coisa que você precisa ter em mente para entender melhor esse texto está em Romanos 12, 3. Quando Paulo traça um fio ali, na verdade uma linha divisória de grande maturidade, que é exatamente a questão da humildade, quando ele diz assim: porque pela graça que me foi dado, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, se eu quero conviver com débeis na fé, eu tenho que entender que todos nós estamos no processo de santificação, e eu tenho que ser muito humilde. Por quê? Porque a tendência é que o orgulho
se sobressaia. Isso é muito fácil de acontecer, viu? A gente olhar e dizer, isso é muito fraco. Aí o fraco dizer, esse é muito forte e é tirado, né? Usando a expressão. É muito metido. Pensa que sabe tudo. Então, é o orgulho do fraco e é o orgulho também do forte. Paulo diz, olha, se você quer entender bons relacionamentos, uma coisa importante é ter o quê? Humildade. Todos estamos sendo santificados e todos devemos ser o quê? Humildes. Humildade para entender e perceber o fraco. Humildade para entender e perceber também aquele que é forte na fé. Mas há uma terceira coisa muito importante aqui também, irmãos, e essa também está no capítulo que antecede, que é o de verso de número 13, do capítulo 13, né? Diz assim, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas o quê? Concupiscências. Eu tenho que entender que não somente estou nesse processo de santificação, que não somente devo ser humilde, mas eu tenho que evitar a carnalidade. E às vezes muitas das nossas decisões são pautadas exatamente por isso. Inclinações o quê? Carnais. Inclusive os juízos que fazemos do outro. Então, quando nós olhamos para esse texto do capítulo 14, eu tenho que entender que para eu viver bem na igreja, para entender aqueles que são débeis ou mais fortes na fé, eu preciso ter em mente que estamos todos debaixo desse processo de santificação, que devemos buscar no Senhor a humildade suficiente para lidar uns com os outros, e que também eu devo atentar para a minha condição e não deixar-me vencer pela carnalidade. Assim sendo, o que Paulo quer que nós façamos, logicamente da parte de Deus, para acolher os débeis na fé? A primeira coisa que você tem que entender, irmãos, é que acolher os débeis na fé trata-se de um mandamento do Senhor. Note bem que quando você tem aí no verso número 1, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões, Paulo não está dando aqui uma opção para os crentes, no sentido de dizer assim, faça se você quiser, não. Ele está dizendo, é seu dever como crente, fazer exatamente isto. E aí você diria, mas por quê? A resposta está no final do verso de número 3, quando ele diz assim, quem come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Então, como imitador de Deus, como alguém que foi salvo pelo Senhor, é meu dever, e é seu dever, como crente, acolher aqueles que são o quê? Débeis na fé. E esse acolhimento, irmãos, está diretamente relacionado a não ter discriminação alguma no tocante à confiança, à estima, à afeição, percebendo assim as debilidades da fé do outro. Tem gente que não está tão maduro, mas continua sendo seu irmão, que tem dificuldades, mas continua sendo seu irmão, que não tem um entendimento apropriado, como é o exemplo do próprio texto, com relação àquilo que se deve comer ou não, com relação ao dia que se deve guardar ou não, que era a ocasião própria aqui, como carne ou não como carne, bebo ou não bebo, guardo o dia ou não guardo o dia. Será que isso de fato nos recomenda, no sentido de, ao observar estas coisas, ser mais piedoso do que o outro? Será isso mesmo? Mas a mente daquela pessoa ainda não alcançou esse tipo de compreensão. Portanto, é meu dever tanto acolher aquele que é amadurecido na fé, como também aquele que ainda não amadureceu na fé. Então, a primeira coisa que Paulo coloca é que você tem que entender que é seu dever acolher os débeis na fé. Interessante, irmãos, isso. Por favor, abra sua Bíblia em Colossenses. Porque muitas vezes a compreensão da pessoa, ela está de alguma forma ainda relacionada com o trato passado, e ela acha que ao observar estas coisas é mais piedosa ou não.
Veja, Paulo não está falando aqui de doutrinas basilares, tá? Ele não está dizendo para negociar a doutrina da Escritura, a doutrina de Deus, cristologia, a doutrina da salvação. Ele está falando de usos e costumes próprios que eram dos judeus e que agora na nova aliança não há mais necessidade de observá-los. É nesse sentido. Então, em Colossenses capítulo 2, verso 16, nós lemos assim, olha só que coisa. Em um outro contexto, é bem verdade, mas o ponto está aqui. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou o quê? Sábados. Porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, de fato, essas práticas dietéticas, a guarda de dias, elas existiram. O próprio Senhor as ordenou. Mas elas não nos recomendam a vida de maior piedade agora na nova aliança. E aí, veja que Paulo prossegue dizendo, verso 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesse do mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Agora veja, todavia, não tem valor algum contra o quê? A sensualidade. Irmãos, trazendo para o nosso contexto hoje, é possível que tenhamos, por exemplo, irmãos que vieram de outras denominações e que ainda estão lá, e você vai discutir se pode usar batom, se pode usar brinco, se pode usar calça. Vai fazer isso mesmo? Será que essa é uma demanda inteligente para estabelecer aí uma rixa entre irmãos? Será mesmo? Eu quero que você pense sobre aquilo que verdadeiramente importa nesse acolhimento. Por exemplo, o apóstolo Paulo teve um embate grande com Pedro, a ponto de resistir-lhe face a face, Gálatas 2, porque ele estava adotando um procedimento, se ajuntando aos judeus, e esse procedimento fazia-o negar a verdade do evangelho. Então Paulo realmente ali resiste, mas ali porque uma verdade central estava sendo atacada. Então a gente tem que ter esse discernimento, para a gente não estar brigando por aquilo que no fundo não revela grande piedade. O nosso dever é: acolham os débeis na fé. Agora, é importante que você considere que este acolhimento, irmãos, não pode ser um acolhimento discriminado, não se dizer assim. Preste bem atenção, você que, por favor, se acha débil na fé. Você quer ficar débil quanto tempo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque uma vez eu fui questionado, à luz desse texto, dizendo o seguinte: pastor, mas tem gente que vai ficar débil o resto da vida. Eu disse: pois então ela não está sendo santificada. Lembra que eu falei agora há pouco? Nós estamos no processo de santificação. Então, se tem algo que lhe incomoda na sua vida cristã, o estudo regular da palavra, a ação iluminadora do Espírito de Deus, a compreensão da verdade, vai fazer com que você naturalmente amadureça. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, rapidinho comigo aí, capítulo de número 13, e veja como o processo é exatamente este: sair da meninice para a fase adulta. Então você não deve se contentar e ficar débil a vida toda, por favor, não faça isso. E inclusive usando isso como argumento para que as pessoas se distanciem de você, não lhe julguem, que você é débil. Por favor, 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 11, ouça bem Paulo falando: quando eu era menino, quando eu era o quê? Menino, o que é que o menino fazia? Falava como
menino, sentia como e pensava como. Pronto. Você vai ficar menino a vida toda? Eu lembro do presbítero aqui da nossa igreja, o presbítero Reginaldo, que ele tinha uma expressão, mais uma que eu aprendi aqui no Piauí, diz que tem gente que cresce, mas não amadurece, apodrece. Não é uma coisa interessante isso? Cresce, mas não amadurece. O que passa? Apodrece. Você vai apodrecer. Então Paulo diz, olha, quando eu era menino, eu sentia com menino, falava com menino, pensava com... Agora, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora eu pergunto para você, a Bíblia diz, acolha o débil, mas quanto tempo você vai ficar débil? Você não vai estudar a palavra, você não vai crescer, você não vai ficar mais piedoso. Então certamente você vai crescer e vai chegar depois de você o quê? Outro débil. E você vai praticar a mesma coisa que Paulo está ordenando. Qual é? Acolha o débil. E esse débil vai crescer e vai chegar outro débil. O que é que vai fazer? Acolha o débil. Então a primeira coisa, se nós queremos ter relacionamentos que glorifiquem a Deus na igreja, nós temos que entender que acolher o débil na fé é um mandamento. Portanto, se você é maduro, e aqui lembre da medida de humildade, acolha o débil. Segunda coisa, observe o propósito do acolhimento. Esse propósito do acolhimento, ele não é dado para que você diga que o débil vai ficar débil a vida toda. Ah, débilzinho, vamos ficar aqui até Jesus voltar, você vai ficar débil. Não, esse acolhimento deve ser com um propósito específico. E 3 coisas são postas nesse texto, que eu queria elencá-las, a fim de que você entendesse qual a base desse acolhimento. Não é uma coisa aleatória. Para que eu devo acolher? Como eu devo fazer? Qual o alvo que eu tenho em vista? Primeira coisa, verso de número 1, do capítulo 14. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir o quê? Então, fulano de tal, vai lá na minha casa, tu és débil, vamos discutir as debilidades? Não. Você vai acolher o débil para discutir debilidade? Você tem que acolher o débil para crescer na fé. Você pode até ouvi-lo e deve, para entender em que nível ele está, qual é a sua condição de conhecimento, e pela graça de Deus ajudá-lo a crescer, mas não para ficar discutindo amenidades. Paulo escrevendo a Timóteo diz, olha, cuidado com essas besteiras que o povo fica discutindo de genealogia, essas coisas que não tem nenhum proveito, não perca tempo com isso. Então a mesma instrução no que diz respeito ao princípio está aqui, você vai acolher, mas não é para ficar discutindo opinião, e a gente gosta disso, né? E coisa sem nenhum proveito, não faça isso. A segunda coisa, irmãos, que você deve acolher, esse acolhimento não deve ser para julgar o seu irmão, julgar no sentido de sentenciá-lo. Por favor, veja comigo aí o verso de número 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia em dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Aí ele vai dizer, quem distingue, distingue para si. Agora quando chega, por favor, no verso 10 ele diz, tu porém, porque julgas teu irmão? Então eu não vou acolher ele para sentenciá-lo, mas para ajudá-lo. Então o acolhimento é para dizer, você é culpado, você é menino mesmo, você é fraco. Não, não somos humildes. Então aquele que é humilde não expõe a fraqueza alheia. Então eu não acolho para discutir e nem acolho para sentenciá-lo. Mas a terceira coisa, eu não acolho para desprezá-lo. Veja aí comigo, por favor, verso de número 10.
Tu, porém, porque julga teu irmão, e tu, porque desprezas o teu. Irmãos, eu vendo esse texto e entrando na internet para fazer algumas avaliações, eu fiquei muito triste e preocupado comigo mesmo, quando eu vi aquilo. Eu disse: Senhor, a internet hoje se tornou palco de discussões, né? Terrível. Faço não, tá? Ali não é um ambiente próprio para isso. E eu disse: meu Deus, a pessoa chega lá, bota um textão, né? Enorme, mas bota numa dureza tão grande que eu não recebi o texto, mas eu me senti desprezado. Paulo diz: não, esse acolhimento não é para desprezar. E o contrário do desprezo é exatamente para acolher, valorizando esse irmão, porque ele é um irmão em Cristo. Cristo deu a sua vida por ele. O sangue de Jesus foi derramado por aquela pessoa. Por que eu vou desprezá-lo? Então não é acolher de qualquer modo, é acolher para honrá-lo, sobretudo porque ele é mais débil. Então, isso ajuda a gente a manter a unidade do corpo de Cristo, a unidade de pensamento, de propósito, de compreensão que, como corpo de Cristo, nós estamos em fase de edificação, até chegarmos à medida da plenitude de Cristo. Então sempre vai ter um mais sábio e mais forte do que eu, que me acolherá. E nesse momento que eu for acolhido, certamente eu não desejarei que discutam minhas opiniões, porque eu sou fraco, terei dificuldade de ser julgado, e muito mais de ser o quê? Desprezado. Então é dever acolher, mas acolher com um propósito definido. Não é para discutir bobagem, não é para sentenciá-lo, e nem é para desprezá-lo. E aí tem a última coisa que Paulo me ensina: não despreze, é ordem, acolha com propósitos. Finalmente, faça isso usando princípios norteadores. Quais são os princípios que me orientam nesse acolhimento? Primeiro deles, está aí no verso 3, que inclusive eu já li para os irmãos. Faça isso crendo que, se Deus o acolheu, quem sou eu, usando a linguagem do povo, né, na fila do pão, para rejeitá-lo? Meu filho, se Deus acolheu o débil, quem sou eu para não acolher o débil? Porventura eu sou maior do que Deus? E outra, será que eu não me reconheço também como um débil? Será que esse estado de maturidade que porventura possuímos hoje foi sempre o mesmo? Então o primeiro princípio norteador é exatamente este: Deus o acolheu, ponto. Nós também temos que imitar o Senhor e acolhê-lo. Segundo, entenda à luz do verso número 4, que Deus é poderoso para sustentar esta pessoa, ainda que ela seja débil. Interessante, irmãos, que você não vê débeis caindo, né, com tanta frequência, mas o que é grande cai, não cai não? E a queda não é grande? Então aquele que se acha muito forte, meu pai dizia assim, né, quando eu vivo: meu filho, quanto mais sobe, maior também é o quê? É a queda. Mas aí Paulo está dizendo: olha, saiba que esse débil é Deus quem sustenta. Sabia disso? Esse débil é Deus que sustenta. Então por que eu vou acolhê-lo? Porque Deus acolheu, porque é Deus quem sustenta. Isso é um princípio norteador. Terceiro princípio: vou acolhê-lo porque cada um tem que ter a opinião bem definida em sua mente. Há uma discussão no nosso meio, ainda hoje, né? Por exemplo, dia de Natal. Rapaz, isso é uma confusão tão grande. Ô Jesus, toda vez que vai se aproximando do final de ano, eu vou revisitar os escritos para relembrar os argumentos.
porque é confusão muita com isso. Mas a Bíblia traz um princípio: cada um tem a opinião bem definida na sua própria o quê? Mente. Tem que estar definido. Aí, o que é que a gente vê em algumas situações? Há uma condenação disso, mas depois o cara está comendo peru. A cabecinha dele está ótima. Para ele há a condenação, participo da ceia, está tudo bem. Jingle Bell. E aquele outro lá que tem a mente fraca, que ouviu aquilo, como é que ele fica? Como que ele fica? Como? Pergunte isso. Por isso que Paulo diz: olha, você tem que ter convicções pessoais acerca da sua fé, fincadas, irmãos, não na minha opinião, ou de qualquer que seja, mas na palavra de Deus. Por isso que ele diz, cada um, verso 5, parte final, cada um é individual, é você, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Então, se você quer saber, vá para cá, para a Bíblia, e tenha essa opinião definida. É um princípio norteador para você, para mim também. Mas aí tem um problema, qual é? É que o povo não quer estudar, quer ser teólogo de internet. Ele pega a frase do outro, que ele nem sabe se é verdade, se foi citado. Ontem a gente estava num lugar e o pessoal disse: rapaz, você já leu algum livro de Sócrates? Eu disse: já li. Qual? Que ele nunca escreveu? Qual foi o que você leu? Ela viu na internet lá o nome Sócrates, aí ele vai falando e vai soltando isso. Onde foi que você viu isso? Ainda hoje, né, tem gente que diz: faz por ti que eu te ajudarei. Deus falou isso. Mas aonde? Isso revela, irmãos, que essa opinião bem firmada você precisa ter mediante o estudo da palavra. Lembre também que um princípio norteador é que você não vive nem morre para você mesmo. Você vive e morre para quem? Para Deus. Então, o que quer que você venha a ser ou venha a fazer é para Deus, não é para você mesmo. Então pense sempre antes: eu vou entrar nessa demanda, isso vai honrar Deus em quê? Em que Deus será honrado nisso? Não, mas eu vou ficar famoso, está aí Deus. Não, mas eu vou ganhar o debate, sim, e Deus? Não, mas eu vou humilhar, e Deus? Pergunte isso, e Deus? Vai ficar como nisso? Porque se a gente vive para Deus e morre para Deus, o que importa é Deus. Mas você não está pensando nisso, muitas vezes. Aí você vai ficar batendo cabeça com os débeis na fé. E sabe o que vai revelar isso ao final? Que você não era tão maduro quanto parecia ser. Mas tem um último princípio, é que no final das contas, por favor, veja comigo aí o verso 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Agora veja, ó, assim pois, diante disso, né? Cada um de nós dará conta de, ó, guarde esse princípio: o que você fizer com o débil, você vai prestar conta a Deus. Isso é sério, não é não? Isto é grave. Então, você agora tem uma noção de quão importante é esse tema para a igreja. Porque ao invés de sermos desunidos, desarranjados, cada um pensando de um jeito, nós deveríamos nos perceber em Deus
entender que existem níveis de maturidade na igreja e, a partir disso, ter um relacionamento ajustado e que agrade ao Senhor. Que lições podemos tirar para a nossa vida disso? A primeira delas, eu queria que você pensasse: se Deus fizesse um quiz com você, não é? Umas perguntinhas rápidas, qual seria o seu grau de maturidade? Não tem que acolher o débil? Para acolher o débil tem que saber quem é débil e quem não é? Como é que eu vou saber isso? Então pergunte: Senhor, qual é o meu grau de maturidade cristã? Talvez você tenha dificuldade de fazer esta avaliação, pois então se aproxime da pessoa que é mais próxima de Deus e de você, que em verdade e amor diga de fato qual é a sua condição. É isso que você tem que fazer. Porque é possível que você esteja se achando muito maduro e seja finalmente o quê? Débil. É possível que você se ache débil e talvez tenha mais maturidade daqueles que se acham o quê? Maduros. Então passe pelo crivo da palavra, pela avaliação que o próprio Deus faz, e pergunte: pastor, eu poderia ter alguma dica nesse sentido? Pode. Por exemplo, como é que você enfrenta situações difíceis da vida? Desespera? Como é que faz? Esse é um teste que eu e você precisamos fazer. Outro teste: como é que você acolhe irmãos que talvez não tenham o mesmo conhecimento teológico que você tem, ou a vivência na fé? Você o despreza, achando que ele não sabe nada, que não é digno da sua presença? Então o seu trato com irmãos é um referencial para isso. Você gosta de estar com os débeis? Há um contrassenso na vida cristã, não é? Nesse sentido. O estar com os débeis pode lhe trazer mais edificação do que estar entre os sábios. Pense sobre isso. Então, avalie o seu próprio estado. Mas finalmente a resposta é do Senhor. Quer que eu lhe diga a resposta? Você precisa amadurecer um pouquinho mais, porque todos caminhamos à perfeição em Cristo Jesus. Então nunca você estará tão maduro quando pensa estar. Segunda coisa: aprenda à luz da Escritura aquilo que é essencial e o que não é. E deixe da meninice de pare de ficar discutindo amenidades. Adão tinha umbigo? Adão tinha umbigo? Será isso mesmo? Aqueles anjos lá de Gênesis 6 eram anjos ou eram gigantes? Tem gente que faz tese sobre isso. Irmãos, olha, sabe o que verdadeiramente importa? Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Discuta a santidade. O que fazer, o que deixar de fazer, por que fazer, como fazer. Discuta as coisas que realmente vão contribuir para o seu crescimento espiritual. Não se perca com amenidades. Então aprenda. Amadureça na fé. Lemos agora há pouco que Paulo disse que quando ele era menino, o que é que fazia de menino? Ele pensava como menino, ele sentia como menino e ele falava como menino. Aí ele disse, depois que ele ficou grande, ele passou e deixou as coisas próprias de menino. Então cresçamos em santidade.
A última coisa. É interessante que você perceba que esse texto traz consigo uma preocupação do apóstolo Paulo. Sabe qual é? Aquela que ele destacou em Timóteo, quando designou aí a Filipos. Paulo escrevendo a Filipenses capítulo 2, a partir do verso 19, ele vai dizer assim: olha, eu vou mandar Timóteo, porque eu não tenho ninguém que seja de igual sentimento como ele. Sabe qual era o sentimento que ele tinha? Ele não pensava naquilo que era seu próprio, mas no que era de Cristo. Então, quando você vê essas palavras aqui, você observa que a grande questão do apóstolo Paulo é que ele quer, por honra a Cristo, manter a igreja unida. E eu pergunto para você: esse é o seu desejo? Essa tem sido a sua postura? Nesse particular, ele diz: para essa igreja estar unida, é necessário que a gente aprenda a suportar os débeis na fé. Essa é uma coisa, não é a única, mas isso ele tinha em mente, para que judeus e gentios pudessem conviver o quê? Harmoniosamente, pela graça de Deus, a despeito da maturidade que eles tivessem. Por isso, meus irmãos, suportemos os débeis na fé. Suportemos não para discutir opiniões, não para julgar, não para desprezar. Suportemos mantendo os princípios norteadores, lembrando sempre que todos nós compareceremos diante do Senhor, ao qual havemos de prestar contas. Que Ele nos abençoe e nos guarde, e faça de nós uma igreja madura para o louvor da sua glória. Amém.